Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast 2 ou 3. Sim, a gente carrega essa mensagem no nosso coração de que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. O que flui disso, né, das nossas conversas aqui, eu espero que seja para abençoar a vida de todos vocês. Falando nisso, eu já queria convidar você para nos acompanhar nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente no Instagram, no TikTok, curtir os nossos vídeos se você acha que te acrescentou de alguma forma e compartilhar para alguém que você acredita que precisa ouvir, né, as mensagens e as conversas que a gente tem aqui. E a gente está sempre postando os melhores momentos das nossas conversas no Instagram, no TikTok, então acompanha a gente por lá para você não perder nada. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Rangelma e hoje a gente vai bater um papo super legal com o pastor Jair Delgado. Eu nem vou me arriscar a te apresentar, vou deixar que você se apresente. Já queria, de antemão, agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Fico muito feliz de você ter estado aqui hoje, de poder estar aqui hoje. Fica à vontade para se apresentar. Tá bom, gente. Eu sou o pastor Jair, né? Sou conhecido de algumas pessoas da cidade. Eu sou pastor ali na IEB Linhares e, como pastor ali, a gente acaba numa rede de muitos amigos, muitas pessoas. Nem falei que eu estaria aqui num podcast para as pessoas, só falei com o meu pastor mesmo. E estou ali pastoreando uma galera muito boa ali na IEB Linhares. Pastor, eu gosto sempre de... As pessoas são formadas pela sua trajetória, né, pelos seus processos, principalmente com Deus e particular, mas como que você encontrou Jesus? Na verdade, há quanto tempo você tem aí de jornada com o Senhor? Então, eu vou só mudar a fala, como Jesus me encontrou. Isso. Então, na realidade eu sou de uma família de 11 pessoas. Eu tenho mais 10 irmãos, né. E na minha família, a gente conheceu o evangelho pela minha mãe, pelo meu pai, que já faleceram, mas antes dela falecer, eu conheci a mulher que evangelizou minha mãe. Minha mãe foi uma das pioneiras ou daquelas irmãs bem antigas que fundaram igrejas aqui em Linhares. Então eu sou fruto dessa geração que lá de muito tempo já vem adorando o Senhor, e de uma família de 11 ali, a gente tem alguns pastores, né, eu tenho outros irmãos que são pastores também, que servem ao Senhor, e eu cresci nesse ambiente, vendo minha mãe orar, vendo minha mãe cantar hinos da harpa cristã, vendo meu pai, enfim, vendo a família servindo ao Senhor, eu fui influenciado diretamente pela minha mãe para servir ao Senhor. Então já era assim, de família mesmo, assim, de ter esse chamado ministerial para ser pastor. Você não queria isso para sua vida assim, em nenhum momento? Então, as pessoas me perguntam sobre isso. Quando eu fui chamado para o ministério, que no início não foi para ser pastor exatamente, quando me chamaram para o ministério, eu fui um pouco relutante e eu ia fazer um curso de teologia. Eu dizia, não, estou fazendo só por conhecimento. Mas, de alguma forma, eu já estava me preparando para isso. E um dia eu ouvi uma fala de um amigo meu e disse assim, quando eu estava negando que não queria ser, ele disse, Jair, a gente só consagra aquele que já é. Você já está fazendo, você já está no ministério, você só apenas não tem uma carteirinha de pastor, mas você já exerce essa função. A partir daí eu comecei a entender esse lugar, comecei a buscar mais isso e foi fluindo e acabou acontecendo. Não, eu acho interessante você falar sobre isso, porque a gente já liderei jovens, né? Eles são muito, já falei sobre isso, eles são relutantes em assumir cargos e posições. Mas eu sempre falei assim no meio, né, entre os irmãos, que o seu chamado você exerce diariamente. Diariamente. Então, aquilo que um dia, como você falou, as pessoas reconheceram em você esse chamado pastoral, mas já era de um trabalho que você já praticava, né, ali dentro da sua realidade, dentro da igreja. Então, eu sempre falo com eles, você pode servir, quando você busca servir ao Senhor, é aí que você se encontra, servindo. Não tem como você não ser achado por ele se você não estiver servindo em algo. A gente passa a entender, quando você começa a entender o propósito, aí muda tudo. Primeira coisa, entenda o seu propósito, quem você é no reino. Qual a sua identidade? Quando você entende isso, um leque de oportunidade no mundo espiritual se abre. Você entendeu quem você é e por que você está aqui. Quando eu converso com pessoas, até com jovens solteiros,
ou algumas moças, eu começo a fazer perguntas e como eles estarão daqui 5 anos, 10 anos, como serão seus filhos. Algumas meninas, pastor, mas eu nem casei. Eu falo, Deus não vê namoro apenas, Deus vê gerações. Quando você começa a entender propósito, você vê, eu preciso me ver neste lugar. Antes de você estar, daí é importante sonhar os sonhos de Deus. Antes de você estar no lugar, sonhe com aquele lugar. Sonhe com aquele lugar que você quer estar, que Deus vai te levar exatamente. E se isso cumpre o propósito, se isso glorifica o nome de Deus, Deus é o maior interessado que isso aconteça. É porque as pessoas ficam esperando um sinal divino, né? É. Uma voz direcionada do alto céu para confirmar que você foi chamado para aquilo. As pessoas esperam, estão querendo ter uma visão, estão querendo, pastor, qual é o meu chamado? Você vai descobrindo isso no seu dia a dia. Querem que desça um anjo do céu. Não Sim. vai acontecer, tá? Pode até acontecer, mas isso já está na palavra. O chamado está lá. Você começar a estudar sobre Jesus, por que ele convocou pessoas para uma grande comissão, você vai entender que o seu chamado passa por ali. Então, quando a gente entende isso, eu digo que a gente sofre menos, entender o chamado. E quando eu falo de chamado, eu já até ouvi isso e já disse também que a gente, por exemplo, a gente não nasceu para ser feliz. A gente nasceu para cumprir um propósito. Ok. Se você descobre isso logo, você tem grande chance de você fazer isso feliz. Agora, tem gente que demora um pouco mais, sofre mais por isso, até encontrar esse lugar para servir o Senhor. Ai, não, eu fiquei assim. Eu fui muito relutante, sempre briguei muito com Deus. Mas chega um momento que a gente precisa andar ao lado dele e não brigar com ele, como você falou. As pessoas esperam, não se imaginam o que Deus pode fazer através das nossas vidas. Realmente, se a gente olhar só para os nossos defeitos, para as nossas limitações, a gente realmente nunca vai conseguir estar numa posição que a gente gostaria, ou que a gente espera no Senhor. Mas essa realmente é a chave, é porque a gente faz através dele, né? Por ele e através dele. E falando assim sobre igreja, como a gente estava conversando antes, eu venho de uma realidade de membresia bem menor do que atualmente você congrega, né? E você está. E como que é essa realidade de estar num ambiente onde são várias pessoas? Quais são os conflitos? Porque lá já tem bastante, assim, pelo menos na minha realidade já tem bastante conflito. Menina, são boas surpresas de Deus. Eu também já congreguei numa igreja menor também, já cresci nesse ambiente de congregação, de uma igreja maior, uma igreja principal, uma sede. E hoje a gente tem a oportunidade de servir a Deus numa igreja maior, ok? Mas o trabalho que a igreja maior dá, são grandes desafios, são grandes desafios. Como existe esse grande desafio, Deus precisa de mais pessoas, mais líderes que se levantem para cumprir o chamado. E eu tenho visto, nesse tempo, Deus levantado muita gente para isso. As pessoas que chegam ali na igreja, ou pessoas que tomam decisão por Cristo, numa pregação, que depois, posteriormente, eles vão estar lá na sala, batendo papo com a gente. Existe esse fluxo. A pessoa aceita Jesus, recebe uma ligação. Se ele quiser um atendimento com o pastor, ele vai ter esse atendimento. E a fala que eu sempre dou para eles é que Deus tem um propósito na vida deles. Por isso, ele estava ali. Então, essa fala eu dou porque Deus está levantando pessoas vindo de outros lugares, de outras cidades, para cumprir um propósito através da igreja da IEB Linhares, onde eu congrego. Mas os desafios são muitos de uma igreja grande, né? Se você tem numa celebração que você tem mais de 1.000 pessoas, possivelmente você tem mais de 10% que são crianças. Então, você tem 150 crianças em uma celebração. Como é que você faz com 150 crianças? O professor já está querendo, a tia já está querendo jogar o menino pela janela. Então, assim, é uma realidade de muita gente. Só que flui bem quando você consegue, anterior a esse trabalho, a essa celebração, você se organizar para isso. Todo mundo tem que saber o que fazer no dia e tem que cumprir o seu papel. E flui naturalmente. Nós já chegamos num ponto, graças a Deus, que a celebração em si, ela flui com naturalidade e as pessoas olham e falam, nossa, como é que vocês fazem isso? Na verdade, foi uma prática diária de estar fazendo e acabamos aprendendo, né? Mas os desafios são grandes, tá? São muitos jovens na igreja, muitos adolescentes, muitas famílias, aumenta o trabalho, mas o desafio é que você descobre
que você pode alcançar mais gente. O que a gente fez? A gente começou a trabalhar com os grupos pequenos. Vamos lá, nós chamamos de grupos AIEB, né, que são as células. Então, o pastor da igreja, ele divide o pastoreio com esse líder de célula que vai cuidar de pessoas. Imagine numa igreja onde tem uma celebração que tem 1000 pessoas, se um irmão falta ao culto, uma irmã não veio, um jovem faltou, eu vou perceber isso, às vezes demora um pouco, porque não está no meu convívio, mas o líder da célula consegue acompanhar essa pessoa. Então, isso ajuda muito. Na realidade, depois que nós começamos, como igreja, a investir nos grupos da igreja, a demanda ficou mais leve, porque a gente entende que tem mais gente ajudando a pastorear o rebanho. Então, acho que o ápice ali do crescimento foram as células. Você entende que, claro, eu sou da igreja, mas não só frequentar, mas ser igreja. Como que você enxerga isso dentro da realidade com os irmãos? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Eu digo que ninguém é igreja sozinho, né? Você é igreja, você é parte do corpo. Mas a gente representa aquela igreja, instituição, e a igreja invisível. Eu costumo dizer que tem duas igrejas: a igreja instituição e a igreja invisível. A igreja instituição é o prédio, as pessoas, onde celebra, se reúne. A igreja invisível é a igreja que Jesus vem buscar. Então, essa igreja está aqui, está lá no bairro, está lá no Japão, está lá nos Estados Unidos, essa é a igreja invisível que Jesus vem buscar. Então, como igreja invisível, a gente tem que entender que a gente sai da celebração do domingo à noite para ser essa igreja fora, para ser essa igreja, representar essa igreja fora. Como? Sendo ela. O que a igreja faz para eu ser igreja? Igreja acolhe, igreja dá direção, igreja puxa a orelha. Igreja é tudo isso, igreja congrega. Igreja tem mais a ver com mesa de que com a celebração em si. Quando você senta num tempo de mesa com alguém e você consegue dar direção a essa pessoa. Então, assim, os desafios para viver isso fora é um dilema, porque infelizmente as pessoas mudaram de religião e foram para a igreja evangélica, mas levaram consigo as mesmas religiosidades. Só trocaram o que adoram. Agora eles adoram no domingo ritual, que era domingo de manhã, passaram para o domingo à noite, uma vez na semana. Antes faziam um domingo pela manhã. Trocaram o seu Deus, mas na realidade não vivem a igreja todos os dias. Não é estar na igreja, é ser essa igreja todos os dias. Então eles se converteram, encontraram com Jesus, mas na prática, muitos, infelizmente, têm aquele encontro de domingo. É o ritual da semana, é o sacrifício da semana, infelizmente. Como uma idolatria mesmo. A gente acha que idolatria está relacionado só a imagens, a figuras ilustrativas, mas eu entendo, pastor, que quando o meu coração está mais inclinado às minhas próprias vontades, isso também é idolatria, porque o meu coração não está mais centrado em fazer a vontade do Senhor, mas as minhas próprias vontades. Então, quando eu negligencio de alguma forma o reino de Deus e dou mais atenção, até mesmo o meu chamado, estou fazendo para Deus, mas sem Deus, também é uma idolatria, porque eu estou idolatrando mais aquilo que eu faço do que o que o Senhor pode fazer. E fora a falta de identidade, porque a gente está o tempo todo se comparando. Eu falo porque dentro de uma igreja, a gente sempre fica se comparando com a grama do vizinho, que é mais verde, aí vem os conflitos entre os irmãos, e o nosso coração tem sempre que estar inclinado. Eu queria saber muito assim, como que é as resoluções, como que você enxerga assim, as resoluções de conflitos dentro da igreja? Bom, a gente precisa colocar isso não no mesmo pacote, né? Cada situação que acontece para resolver um problema de um irmão, um conflito entre eles, ou conflito de pessoas que são de fora da igreja, mas procuram a igreja para ajuda. Eu costumo dizer que a gente não pode julgar a alma humana. A gente não pode medir a dor da pessoa. Atender uma pessoa que está sofrendo um conflito que foi um problema com um cachorro. Você acha que as pessoas estão feridas com a igreja de alguma forma? Não com o Senhor, mas com a igreja de alguma forma? Eu acho que a própria mídia colocou a igreja como o grande causador de muitas dores. A gente encontra pessoas
feridas com líderes, tá? A gente encontra. Mas eu costumo, lá na igreja nós temos uma frase que nós somos uma família para pertencer. O que é uma família para pertencer? Você tem irmãos? Sim, Tem. tenho. Tem, Tenho então. 3 irmãos, 2 meninos e uma irmã. Então, quando tem um problema na sua casa, um conflito, você não vai embora de casa por causa disso. Você se resolve. Porque é uma família. Você pertence a essa família. Então, a igreja precisa ser uma família. Vamos ter alguns conflitos, mas não é para ir embora. Vamos ter conflitos até com o líder da igreja, até com o pai, até com a mãe. Você não vai embora por causa disso, porque você pertence àquele lugar. O que a gente faz? A gente resolve. Precisa resolver. Tem conflitos? Tem. Muitas pessoas que chegam na igreja, às vezes chegam feridas de outros ministérios. Aí a pergunta que normalmente eu faço: você já conversou com o seu ex-pastor? Como é que foi essa conversa? Tá leve isso entre vocês? Existe um relacionamento? Como é que está isso? É Então, interessante, desculpa te interromper, mas eu tive uma conversa, né, no retiro que a gente participou, e é muito mais fácil para as pessoas mudarem de placa de igreja do que elas enxergarem que talvez os defeitos que ela está apontando no outro talvez estejam nelas mesmas, né? Porque as pessoas, igual você falou, numa situação de conflito, não, eu vou para outra igreja que talvez seja mais perfeita do que eu estou atualmente. E isso não existe. tem um pastor que diz assim, não vou arriscar o nome dele aqui, que pode não ter sido a frase dele: quando você encontrar uma igreja perfeita, não vá para ela. Você pode estragar essa igreja. É uma frase de um pastor que eu ouvi. Mas os conflitos vão existir, mas eu sempre pergunto, porque às vezes as pessoas querem um evangelho mais customizado. Querem um evangelho, deixa eu ver se essa igreja é boa para mim. Eu costumo dizer, se você vai numa igreja e vai pertencer para ela, olhe para o pastor dessa igreja. Não olhe para o louvor, não olhe para as programações da igreja, olhe para esse pastor. Se é um homem ético, se é um homem íntegro, se é um homem de família, se tem coerência a palavra que ele prega, olhe para esse pastor. Esse é um pastor que você pode andar com ele tranquilamente. Agora, quando você vai olhar o que a igreja faz de programação, mas às vezes você nunca vai ter nenhum contato com o pastor, você não é pastoreado, ou você não tem alguém próximo, ou ele não tem coerência no que fala. Se for isso, então eu digo, vaza. Acontece que muitas pessoas saem da igreja quando, às vezes, o evangelho é um pouco pesado, assim, na forma de colocar. Eu não estou dizendo que não tem que ser assim. Um dia Jesus estava... O sermão foi tão duro que começaram o povo a sair um por um. Aí Jesus perguntou para os discípulos que ele estava treinando: vocês não querem ir embora também? É uma palavra dura, né? Então, um evangelho mais... Jesus deu uma palavra mais de posicionamento. E Pedro respondeu: para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. A palavra dura, quando o pastor diz para o camarada abandonar o pecado, não é abandonar a igreja, é abandonar o pecado. Só que a palavra parece que vem contra a vida dele, é pessoal, mas não é. O pastor precisa cuidar da igreja, ele precisa falar. E eu tenho visto muitas pessoas querendo pregar um evangelho muito tranquilo, e às vezes, muitas vezes, a gente vai ter que ser igual um João Batista. A gente vai ter que pregar, a gente vai ter que ser direto, claro. A gente não vai... A igreja não está ali para humilhar ninguém, mas a gente tem que confrontar o pecado. Se é pecado, tem que falar contra o pecado. A igreja, uma das responsabilidades da igreja é condenar o pecado. Tá? E às vezes estão suprimindo a igreja, a pessoa vai dando um jeitinho de falar, tem que falar contra o pecado vai ser pecado sempre. As pessoas encontram aquele Jesus super cool, super legal, mas o Senhor diz: aquele que vem a mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. As pessoas não querem a cruz. O evangelho, meu Deus, quando a gente vai olhar para o evangelho, eu falo, meu Deus, porque a gente precisa pedir a ajuda do Espírito Santo para a gente caminhar em direção a isso. Constantemente a gente, se não vigiar, você está atrás de uma mesa e era para você estar cuidando de gente. Constantemente você está mais ligado à programação do culto do que com pessoas. Constantemente você é levado por outras coisas, e são coisas que não tem um erro em si. Tá? E às vezes a gente até confunde Deus com o que a gente faz. A gente serve o ministério e acha que está servindo a Deus. Talvez serve o ministério sem ter experiência nenhuma com Deus. Não é servir a Deus. Então, quando eu falo meu Deus, é da gente se policiar, Senhor, alinha de novo o propósito. De vez em quando você começa aí, Senhor, me alinha, traz para perto, traz para junto de novo, porque você vai esquecer do seu chamado,
vai esquecer a misericórdia. Querem ver como a gente acha, como a igreja é dura, às vezes, e as pessoas estão tão presas na sua imaginação e começam a achar o porquê para tudo. Você vai pregar assim, que aconteceu uma tragédia na África, por exemplo. O religioso vai dizer assim, também puderam, olha lá, tem feiticeiro naquele lugar. Aí você não se avalia que a misericórdia, tá? Jesus é um Deus misericordioso e você também precisa ser, você começa a abandonar a misericórdia. Você não está se vendo, não está se percebendo que você está longe daquilo que Deus quer. Acontece uma outra coisa, você começa a justificar, mas também pudera. Ela é filho de fulano. Você começa a esquecer a misericórdia. Você começa a não acolher pessoas. Quando você começa a colocar seu ponto de vista em lugar. E a gente é muito contagiado com o que a gente vê, com o que a gente ouve. A gente repete fala de pessoas, a gente não sabe nem quem foi que falou. Então a gente precisa se posicionar como igreja para não esquecer a misericórdia, não esquecer o cuidado, não esquecer de, meu Deus, e às vezes eu não tenho medo de errar. Há pouco tempo atrás Deus falou comigo assim eu entendi que era Deus, que eu ia encontrar uma pessoa e eu ia abençoar a vida daquela pessoa. E eu fui para o centro da cidade atrás dessa pessoa. E rodei, aí eu pensei, naquela livraria, entrei numa livraria, não, numa lugar onde vende coisas infantis lá, papelaria. Aí entrei, olhei, o moço chegou e falou para mim, o que você está fazendo aqui? Está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, estou esperando uma pessoa. Mas a pessoa não apareceu. Aí eu falei, poxa, será que onde que eu errei que eu não ouvi a voz de Deus? Mas em outro momento, eu fui para o centro e Deus falou, abençoa aquela pessoa. Eu fui lá para a pessoa começou a orar, abençoou, eu orei por ela, dei um dinheiro, abençoei a pessoa. A gente tem que estar aberto, por que eu estou colocando isso? Que a gente tem que estar aberto para ouvir a voz de Deus. Quando Deus fizer, glória a Ele. Se Ele não fizer, Ele trabalha o nosso ego. A gente ora para uma pessoa até para ser curado. Eu sou igreja do Senhor, então vou orar, receba a cura em nome de Jesus. E se a pessoa não for curada? Deus trabalha o meu ego. Se ela for curada, glória ao nome dEle. A gente tem que estar pronto para responder. Nós somos cristãos. Cristão é pequeno Cristo, é cópia de Cristo, é fazer o que Ele fazia. Nós vamos fazer as mesmas coisas. Tem misericórdia em nós? Então, nós representamos Cristo. Nós amamos as pessoas, até os inimigos, nós representamos Cristo. De vez em quando a gente começa a sair disso. Precisamos orar, Senhor, alinha de novo. Pai, alinha a gente de novo, traz para perto de novo. Porque normalmente a gente começa a esquecer dessas coisas. Eu acho que, de alguma forma, pastor, durante a caminhada, a gente tira os olhos de Jesus e a gente começa a se enxergar, como você falou, como se a gente já soubesse de todo aquilo que o Senhor tem preparado. E a gente não espera mais surpresas do Senhor, como você disse. A gente não se encontra mais disponível para que o Senhor possa... A nossa demanda, às vezes, é tão grande para o Senhor, mas a gente não se coloca disponível para ser usado por Ele. Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus? Se a gente não está... Se a gente está ouvindo tantas outras vozes, ou se a gente não está ouvindo nosso coração, não está ouvindo o Espírito Santo falar com a gente precisa ouvir a voz de Deus. E se a gente ouvir a voz de Deus, vai ter uma resposta, tá? Só que a gente precisa abandonar outras vozes, tá? O apóstolo Paulo falou de uma corrida que estava proposta, mas ele manda deixar o embaraço, porque o embaraço atrapalha a gente ouvir. O embaraço atrapalha ouvir Deus, as coisas do dia a dia. A gente está mais preocupado com o iPhone 15. A gente está preocupado com se vai ter iPhone 17. A gente não está preocupado se as pessoas estão sendo salvas ou não. Então, ele precisa alinhar direto, constantemente. Eu até costumo dizer que a impressão que dá que o povo não quer que Jesus volte. Eu também tenho essa impressão. Tem a impressão, porque a gente é mais preocupado com outras coisas. E a gente está gostando muito das coisas daqui. Se a gente começa a gostar muito, não sei se era para Jesus voltar. Será que era? Eu achei isso interessante falar sobre não ter medo de errar. Porque as pessoas que não têm conhecimento de quem Jesus é, elas acreditam que aqueles que se consideram cristãos são pessoas perfeitas, de que não cometem pecado, de que não erram. Já perdi a conta das pessoas que não são, né, não têm conhecimento de quem Jesus é, não são frequentantes de igreja, e elas me apontarem como, você é uma crentinha. Que, às vezes é muito bom, eu gosto sempre de pensar isso, que isso é bom para que a gente se torne consciente do evangelho que a gente tem, de alguma forma, transmitido para as pessoas. Mas a gente também não pode ter medo de errar, porque a gente também não
coloca o nosso coração diante para se arrepender. A gente tem uma fala lá na igreja que a gente diz que o profeta também erra. Às vezes a gente erra. A gente tem que ter com a gente, até pela nossa humanidade, mas sobre um caminho. A gente está num caminho. Então, no caminho, a gente pode acontecer erros. Podem acontecer. Mas deveria ser um acidente, não uma prática constante. Mas acontece, as pessoas vão errar, a gente vai errar como pessoa, a gente vai... Eu vou dar um testemunho, posso dar? Claro. Há muito tempo atrás, eu fui chamado para participar, para ser membro de um grupo que liderava casais na igreja. Quem olhava para o meu casamento parecia que era o casamento nota 10. Não era. Não era. E eu e a esposa nós sabíamos que não estava. Mas ela me disse um dia assim, como a gente vai participar de um grupo desse se a gente não é exemplo para ninguém? Aquilo mexeu comigo, né? Essa fala. Mas é uma verdade, porque eu errava muito. Só que as pessoas têm essa ideia de perfeição. Não era pastor ainda, mas enfim. Eu me desafiei a participar para eu exatamente ser treinado. Não foi a motivação mais correta, talvez participar sem estar pronto, mas de alguma forma eu comecei a exercitar um pouco mais a paciência, o cuidado com a esposa, e a gente foi melhorando. E em muitas situações, as pessoas sentavam na frente e contavam problemas que eu estava passando e eles estavam me pedindo conselho. Em muitos momentos, eles colocavam algumas situações que eu estava pior. E a gente, nessa caminhada, não tem como eu chegar aqui e dizer que crente não erra. Não tem, até por prática de vida, o tanto de erros que eu já cometi, a misericórdia de Deus que me alcançou, que há uns anos atrás eu perguntei a ela assim, pouco tempo atrás, perguntei, amor, qual é a melhor data ou foi a melhor data do nosso casamento? Ela disse, hoje. Então, assim, para mim foi uma boa resposta, que se ela dissesse foi uns anos atrás, ia complicar a minha vida. Mas só para mostrar que como a gente erra, pensa que pastor não erra, pensa que a gente vai errar de púlpito, a gente vai errar aconselhando pessoas, a gente vai errar numa situação de algum pecado, acidente, no tratamento com uma pessoa, você vai exceder ou vai falhar, enfim, os erros vão estar ali presentes. A gente não pode permanecer nele. Mas acho que essa visão também vem muito de que as pessoas têm terceirizado tanto a busca em Cristo que elas acabam colocando as pessoas num pedestal tão alto. Expectativa lá em cima. Sim, que quando de alguma forma a gente falha, eu não estou tirando o mérito das nossas, que a gente é realmente falho, não estou dizendo que para nos engrandecer de alguma forma, mas as pessoas nos colocam num pedestal tão alto em expectativas de busca. Uma vez a gente fala assim, ora por mim, mas por que você não ora? Então, de alguma forma, a gente tem terceirizado a nossa busca do Senhor, o conhecimento de quem Jesus é, o conhecimento da volta do Senhor, de expectativas com a volta de Cristo. Que eu não acho errado a gente ouvir pregações, eu até gosto, mas quando foi a última vez que a gente ouviu da própria boca do Senhor algo que Ele tem separado para as nossas vidas? Então, quando foi a última vez que a gente ajoelhou de forma genuína e contemplou a face do Senhor? Qual foi a última vez que a gente se esqueceu de uma mensagem que tinha para responder porque desejava passar tempo com Cristo? Então, as pessoas têm perdido esse anseio de alguma forma. Eu não sei se é uma percepção só minha. Não, eu costumo dizer o seguinte, se o camarada tiver de ser ruim em alguma coisa, for ruim em alguma coisa, seja em outras coisas, não seja ruim na oração. Se você tiver de ser ruim, seja ruim em qualquer coisa. Não cante bem, não oferte bem, sim, enfim. Não seja ruim na oração. Tá? A oração, ela é essa experiência de você e Deus, ela é super importante. Por exemplo, lá em casa eu falo de púlpito, já falei até para minha esposa, ela é o meu exemplo de oração, a minha esposa. Não é falando de tal, é a minha esposa, exemplo de oração. Todos os dias, a minha esposa ora de joelho, pelo menos meia hora por minha vida. Todos os dias, de segunda a segunda. Então, quando alguém pergunta no meu ministério, eu falo, qual o segredo? Eu falo, aqui, está do meu lado. Ela me mantém em oração. Mas eu não posso ficar terceirizando a oração dela. Eu tenho que ter o meu momento com Cristo. Eu tenho que ter a minha experiência com Cristo. Cristo vai falar comigo. E Ele fala.
Eu já acordei à noite para orar e o Senhor já me dá o versículo que eu ia pregar. E eu ir lá anotar para não esquecer, ou me dá um sonho, ou me dá do que seria a celebração, uma visão, alguma coisa assim. O Senhor me dá antes, mas eu preciso ter o quê? O tempo com Ele, para poder ouvi-lo. Se eu não tiver tempo com Deus, grande parte das pessoas vão pecar, mas ou vão errar muito por não ter tempo com Deus. Sim. O que você tem enxergado, de uma forma geral, do que tem sido pregado, né? Não só na sua igreja, mas do que as pessoas têm dito a respeito do Senhor, de alguma forma, assim, da igreja brasileira? O que você tem enxergado? Se tem algum movimento, né? Nos últimos anos, pode ser polêmico, eu vou trazer aqui. Eu acho que a gente trouxe uma cultura coach para dentro da igreja. Tá? Tenho profissionais assim, tenho amigos que são coach, ok? Mas a gente precisa separar um pouco mais isso. Toda ferramenta que a gente aprende, é claro, você pode usar para o reino, mas a gente precisa voltar ao evangelho genuíno. Precisa falar contra o pecado, falar de salvação, falar da volta de Jesus, falar de Jesus. O culto ele precisa ser cristocêntrico nas mensagens. A pregação precisa, quando a gente vai sentar numa mesa para tomar café, a gente precisa trazer Jesus para a mesa. Você está num assunto lá no trabalho, traz Jesus para a mesa. Você vai pregar numa igreja, Jesus é o centro de tudo. Precisa, numa celebração, alguém saindo de lá sabendo quem é Jesus. O camarada não pode ir para uma celebração e sair motivado para a semana, porque o camarada deu umas palavras de incentivo, autoajuda, e ele saiu motivado para cumprir a semana dele. Porque isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é a palavra. E a palavra é Jesus. Então, a gente precisa falar de Jesus. O camarada precisa sair da igreja dizendo, eu levando esse Jesus com ele, eu vou viver isso para a minha vida. Ser desafiado a caminhar com Jesus o tempo todo. Todo culto, toda celebração, você tem que fazer aquele convite, se você quer ter um encontro com Cristo. A gente até pergunta às pessoas se você quer aceitar Jesus, mas isso é igrejês. Na realidade, é Ele que nos aceita do jeito que a gente vem, e é claro que não é para permanecer daquele jeito, mas toda celebração, a pessoa precisa ser incentivada a ter esse encontro com Cristo. Se a gente ir para o Evangelho, para chegar num púlpito de igreja e pregar, qual é a moda agora para pregar? Eu vou lá para o Google procurar quais são as mensagens melhores que o povo está procurando. Misericórdia da minha vida. Eu preciso perguntar ao Espírito Santo, Senhor, o que tu quer falar nessa semana? O que tu quer falar domingo? Então, a gente precisa ser dependente do Espírito Santo e pregar sobre Jesus, tá? Eu não estou condenando aqui algumas pessoas que têm uma postura, buscam fazer curso de como falar em público, nada disso. Estou falando que a gente precisa deixar, a Bíblia fala sobre isso, velhas fábulas e começar a pregar o Evangelho, começar a falar de Jesus. Acho que as pessoas estão humanizando. O Senhor é tanto Senhor, o Senhor é tanto homem quanto Senhor. Jesus foi tanto homem quanto Senhor. Mas as pessoas estão tão ligadas à parte humana e se esquece que essa parte humana é fraca. Então, vem o ego. Então, claro que mensagens que alimentam o nosso ego vão, de alguma forma, nos deixar mais esperançosos. Mas e nos momentos em que são difíceis? E nos momentos em que a gente precisa exercer a nossa fé? O Evangelho, ele precisa... Quando você vai pregar o Evangelho para uma pessoa, até num aconselhamento, o que a gente faz logo de início? Um acolhimento. Você acolhe a pessoa. Porque a pessoa está sentindo dor, está com a alma ferida, então você acolhe a pessoa. Você acolheu a pessoa, ok. Então, qual o próximo passo? Você vai desafiar essa pessoa. A pessoa precisa mudar de vida e ela vai ser desafiada a fazer algumas coisas para mudar. Você vai oferecer um livro para ela ler, você vai dar uma sugestão até de caminhada. Mas eu estou atendendo lá, eu vejo que a pessoa está um pouco depressiva, chegou à igreja, olha, você vai começar lendo os evangelhos. Você vai ler esse livro, Uma Vida com Propósito, e eu queria que você caminhasse a semana inteira. Volta daqui uma semana que a gente vai conversar novamente. Aí a pessoa chega lá, não leu, não caminhou, não fez nada. Então, a pessoa precisa fazer algo, ela precisa se mexer em direção a isso. Que as pessoas vêm ali querendo aquela palavrazinha assim, para massagear o ego, para ficar bem, ama a igreja, ama o pastor, mas ela precisa, em algum momento, talvez não seja no primeiro encontro, talvez seja, mas ela precisa ser confrontada. Ela precisa ser desafiada a tomar uma posição por Cristo, a
tomar uma posição na vida dela. As pessoas não querem um confronto. Não querem, as pessoas correm de confronto. As pessoas precisam ser confrontadas. As pessoas não querem um não. As pessoas têm medo de receber um não, né? Não são preparados. Os pais começam a treinar esses meninos desde pequeno a dizer sim para tudo. E quando ele chega na fase adulta, ele não aguenta receber um não do trabalho, um não da namorada. O não faz parte do crescimento. Eu vejo pais que têm filhos aí que querem negociar algumas coisas com os filhos na hora do banho. Banho é banho, vai tomar banho, meu filho. Acabou, não tem essa. Vai fazer isso? Não vai fazer. Outras coisas você prepara. Você tem uma dinâmica, mas tem coisas que você não tem que ter uma dinâmica. Você fala e tem que cumprir. Então, para casa vale isso, para as ovelhas valem isso. E acredite, o povo gosta de mensagens que confrontem na palavra, mas no individual eles não querem. Na palavra lá, pastor, que mensagem, o senhor puxou a orelha mesmo, foi bom, deu uma palavra de Deus lá, falou contra o pecado. Mas quando você chama esse camarada individualmente, confronta ele, ele dá uma sacudida, ele não topa, não. Eu vejo que, hoje em dia, nós, como cristãos, a gente vai de contramão às atitudes que as pessoas que não têm conhecimento de Cristo, elas praticam. Então, o mundo, às vezes, prega que para você ser livre, você tem que fazer tudo que você quer, tudo que você deseja. Mas quando, na verdade, aquilo que a palavra diz é que se você diz sim para tudo, você não é livre de nada. Na verdade, você é escravo das suas próprias vontades, é escravo dos seus próprios desejos, e é o seu coração que está no centro, não é a vontade do Senhor. Então, quando você começa a dizer alguns nãos para coisas que você dizia sim anteriormente, você começa a entender que talvez algumas pessoas vão se afastar de você, algumas pessoas vão te ver com outros olhos, porque você tirou as amarras da expectativa das pessoas. Então, elas não veem em você não alguém mais que diz sim para tudo, mas alguém que é livre no Senhor para dizer não para certas coisas. E é esse confronto quando você diz, porque esse confronto gera, de alguma forma, solidão. E as pessoas não querem solidão, elas querem, de alguma forma, que o seu ego seja amaciado pelo que as pessoas dizem. Então, pastor, hoje, como que a gente coloca o nosso coração no centro da vontade de Deus? As nossas escolhas, né? Acho que a gente precisa saber escolher melhor. As escolhas são ruins das pessoas. E você estava falando sobre as pessoas que dizem sim para tudo. Na realidade, já até me falaram, na minha juventude, diziam assim para mim: mas você é crente, você não pode fazer isso. Eu dizia: na realidade, eu posso, eu escolho não fazer. Você não pode beber? Posso, eu escolho não fazer. Você não pode fazer? Eu escolho não fazer. Aí eu tenho liberdade para escolher. Quando você não tem a liberdade de escolha, aí você é escravo. Então, quem diz sim para tudo, não tem liberdade de escolha. Quem sabe dizer não, na hora certa, ele tem liberdade de escolha. Então, colocar Jesus no centro da nossa vida é saber fazer boas escolhas. Eu acho que passa por aí. Quando a gente escolhe bem, a gente vai começar até a ficar parecido com Jesus. Escolhe com quem anda, isso vai somar muito para colocar Jesus no centro. Escolher um relacionamento vai colocar Jesus no centro. Não saber escolher tira Jesus do centro. Então, as nossas escolhas vão passar por aí. Então, quando a gente quer escolher algo para não tirar Jesus do centro, e eu converso muito com casais de namorado, eu pergunto: onde está Jesus nesse relacionamento? Eles falam: não, Jesus já não topa. Então tá. Quando a gente vive um relacionamento, eu costumo dizer que é igual um triângulo. Os dois estão na base, Jesus está em cima. Se eles começarem a focar demais um no outro, eles esquecem de cima. Foquem os dois nesse triângulo. Quanto mais vocês se aproximarem de Deus, vocês estarão próximos um do outro. Mas quando vocês começarem a focar um no outro o tempo todo, possivelmente vocês vão esquecer de Deus. Sim. Pastor, eu queria que você deixasse uma mensagem daquilo que você enxerga que a gente precisa, como igreja, estar alinhado nesses dias. Alinhamento como igreja. Voltemos ao primeiro amor, né? Voltemos a viver tudo aquilo que Jesus não se preocupa com programações. Se você tem a sua igreja, você que está nos ouvindo, não se preocupe se outra igreja está fazendo algo.
Foque naquilo que Deus colocou para você fazer. Foque em vidas, né? O evangelho passa por gente, passa por vidas. Então, qualquer coisa que você for fazer, tem que levar para vidas. E quando a gente começa a focar em vidas, a gente também começa a ficar parecido com Jesus. Eu costumo dizer que a gente precisa ter ações e reações igual a Jesus. Então, o que Jesus faria nessa situação? Quais são as reações que ele teria? Mas as ações podem ser treinadas, né? A gente pode treinar as nossas ações, como eu vou chegar em tal lugar e vou falar o que Jesus falaria. Ok, você treina isso. Mas as reações não são treinadas, são de repente. Mas se a gente não dá conta nem nas nossas ações, imagine das reações. Então, a palavra que eu posso trazer é: foque em pessoas, busque o primeiro amor, não se preocupe se uma outra igreja... Não se preocupe com outra igreja. Talvez essa fala. Não se preocupe com outra igreja. Se preocupe com o reino. Tá? Esteja com muitos pastores, é muito bom estar esse alinhamento, falando junto, tomando café, um ajudando o outro, é muito bom, pegando ideias, isso é muito bom. Mas olhe para o seu rebanho com carinho, cuide do seu rebanho. O Senhor deu ele na sua mão e é responsabilidade sua cuidar dele. Está alinhado com a palavra do Senhor todos os dias. Eu sinto que a gente se perde no caminho tentando achar formas de encaixar aquilo que o Senhor diz. Não, eu posso mudar esse contexto e tentar encaixar naquilo que eu gostaria. Então, eu sinto que, às vezes, a gente vai tentando mudar o texto, né? Tirar ele fora do contexto para nos adaptar, para ficar mais confortável a nossa jornada. Mas eu não sei se você enxerga dessa forma, mas a jornada com Cristo não é confortável. O convite é para tomar a cruz, gente. O Sim. convite é para pegar a cruz. Só que hoje me parece que o evangelho vão para Cristo, que lá é demais, é massa. Então a gente precisa alinhar. Deus, me traz de volta para o caminho de novo. É uma cruz. Uma cruz, ela é pesada, ela é desconfortável. É claro, tem uma recompensa de glória. A Bíblia diz coroa de glória, fala de galardão, mas ela é desconfortável. Então, quando é que a gente vai viver esse cristianismo? Quando a gente é injustiçado. Aí tem gente que vem reclamar: mas estou pregando o evangelho lá no trabalho e as pessoas estão me perseguindo. Eu falo: bem-aventurados sois vós, filho. Mateus 5 vai dizer as bem-aventuranças. Você está sofrendo por causa do evangelho? Glória a Deus. Eu me lembro que a minha mãe dizia que as pessoas jogaram pedra nela quando ela ia para a igreja. Quando ele passava com a Bíblia, as pessoas jogavam pedra. Eu falei: ninguém jogou pedra em mim, eu estou indignado com isso. Ninguém me jogou pedra na rua ainda, está muito fácil. Então, a cruz de Cristo, ela é desconfortável. Você convidar pessoas para tomar a cruz, quando Jesus oferece a cruz, ele não deu um mapa para os discípulos: olha, vocês vão seguir esse mapa. Não tinha nem mapa. Ele falou: ide, pregai. Não tinha mapa. Eles foram pregando, e o evangelho chegou até a gente. Foi desconfortável, sofreram, foram presos. Mas a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus diz o seguinte, que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Então, é desconfortável, mas eles fizeram a diferença. Um dia nós vamos chegar no céu, a gente vai ter um encontro com esses homens e mulheres de Deus, a gente vai falar: como é que foi isso aí? Como é que foi estar preso e cantar? Como é que foi estar preso, ser açoitado, sofrer naufrágio? Como é que foi isso? Um dia a gente vai chegar e também nós contaremos. Eles vão perguntar assim: como é que foi pregar o evangelho no século XXI? Eles vão perguntar: tinha leões? Vocês foram presos? Eu disse: não, lá a gente usou uma rede social, tinha um Instagram, e a gente era a forma que me mostra como é que era isso. As pessoas tinham encontro com Jesus, as pessoas eram transformadas. Então, esse diálogo, que é coisa da minha cabeça, né, que como é que foi nos dias de Paulo, também tem a pergunta deles: como é que foi nos seus dias? Como é que você negou as coisas e serviu a Jesus? Eu falei: não, eu estou aqui, foi só pela graça mesmo, eu não tenho muita experiência para contar, não. Então, esse bate-papo pode ser um pouco desigual pelo que foi o evangelho. Mas, glória a Deus, né? Eu acho que a igreja de Cristo, ela está rompendo. Porque Deus é o Senhor da igreja, ponto. Então, mesmo com esses atropelos, mesmo com pessoas não vivendo como deveriam viver o evangelho, mesmo pessoas estando olhando para si mesmo, em vez de olhar para o outro, em vez de olhar para pessoas, olhando o tempo todo para si, sempre é o meu. Eu costumo eu preguei uma pregação na igreja dizendo que eu sou o terceiro, era o tema da pregação. Porque o primeiro é Deus, o segundo é o meu irmão, que é o próximo, e o terceiro sou eu.
Então, a gente aprendeu a olhar para pessoas, aprendeu a olhar para a gente. A igreja, nesses dias, eu também gosto de acreditar, né, na geração. Eu sei que tem pessoas que falam mal, essa geração, que não tem ninguém que... Eu vi essa fala lá nos anos 80, eu vi essa fala nos anos 90, e sempre Deus foi levantando algumas pessoas, e nesse tempo também Deus está levantando pessoas. Deus está levantando jovens, conheço pessoas, Deus está levantando vocês para levar o evangelho através do podcast, Deus está levantando vidas desse dia. Tem jovem sedento, tem jovem buscando, tem jovem orando. Então, Deus também está fazendo nesse tempo. A fala que eu poderia dizer para os ouvintes seria o seguinte, é uma fala que eu uso lá na igreja: Senhor Jesus, naquilo que o Senhor está fazendo, não me deixa de fora. Essa é a fala. Amém. Pastor, muito obrigada por você ter compartilhado esse momento conosco. Eu sinto que eu poderia ficar horas aqui falando, mas eu sou muito feliz porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem vão, de alguma forma, assim como eu, ser abençoados. Aprendi muito. Então, quero agradecer novamente você ter aceitado o nosso convite. Amém, estamos juntos. Posso fazer um convite? Pode. Aqui, para você. No podcast talvez não vai ouvir, mas estamos ali na IEB Linhares. Quem quiser conhecer a nossa igreja, quem quiser conhecer um pouco mais do evangelho que nós estamos pregando lá, o evangelho de Cristo, estamos à disposição. Amém. Gente, se de alguma forma essa mensagem tocou no seu coração, se tem algo que você aprendeu aqui das nossas conversas, compartilhe com alguém. O evangelho é boas novas e as boas novas devem ser compartilhadas.